A gente começou falando sobre a Comic Con, né? Esse evento fascinante que acontece lá nos Estados Unidos. E desde o ano passado está tendo uma pequena revolução muito importante na área de quadrinhos, que é a base da Comic Con, né? Comic Con, né? Convenção de quadrinhos. E essa revolução chegou agora aqui no Brasil com a Panini. A Panini está lançando a série 52, que revolucionou literalmente a DC Comics. Tudo que aconteceu na DC Comics está sendo mudado. Só que eu não vou falar nada disso, porque eu não entendo nada disso. Meu negócio é futebol de panela. Quer pegar uma panela e jogar lá. Não? Bom, nós só somos simplesmente o editor da Panini, responsável por essa... É o cara que, se você tiver alguma dúvida, tem que escrever para ele nas revistas. Pode xingar também. Não xingar não, ele é um cara legal. Levi Trindade. Olá, eu não sou lenda, não sou amigo imaginário do Gustavo e nem do Bob Esponja. Nem do Bob Esponja. Eu sou amigo bolha. Ou amigo imaginário da Amy Pond, da série Doctor Who. É que a gente está tentando trazer ele aqui Já faz tempo. 2 semanas, né? Ele veio. Apareci, eu existo. Conta pra gente, Levi, o que é essa revolução aí da DC Comics? Então, vocês têm acho que uma apresentação também, mas eu trouxe algumas revistas para mostrar. E nós temos alguns títulos dos quais nós lançamos aqui. São Batman, Liga da Justiça, A Sombra do Batman, Universo DC, tem a revista nova do Flash. Aí, ó, os 952 ali, ó. E esses títulos, eles têm a função primordial de recomeçar tudo do zero. A DC chegou a um ponto em que comercialmente achou que era viável encerrar suas séries, todas as séries, no mês de agosto de 2011, e em setembro reiniciou tudo do número 1 de novo. Pegando as séries logo do começo, recontando algumas origens, ou já inserindo o leitor em meio a uma, digamos, jogando ele de cara na ação e depois explicando para ele o que está acontecendo. Mas é um ponto novo de partida para quem quer ler. É um ponto novo é um começo novo. Você pode pegar o gibi e começar a ler e não vai ter problema, não vai ter que ficar se lembrando de histórias de 30 anos atrás. Que basicamente é isso que aconteceu. Que é o que acontece sempre. Né? Isso aí é alguma coisa similar ao que aconteceu na época do... Crise nas Infinitas Terras? Exatamente. Sim, porque a gente, antes de ter esses, digamos, os novos 52, que são 52 novos títulos que a DC colocou no mercado americano e que a Panini inseriu dentro dos mix. Então a gente não tem 52 novas revistas, mas a gente tem, sei lá, 14. Que é muita coisa. Né? Mas dentro delas você encontra... Porque as nossas revistas são maiores que as deles, né? Porque os americanos eles publicam uma edição com 20 páginas. A gente aqui publica uma edição, na média, com 72 páginas e em alguns casos especiais com 144, que são as maiores. Então dá para o leitor acompanhar aqui sem gastar o mesmo que o americano. E antes desse lançamento... Teve uma saga chamada Flashpoint, que no Brasil chamou Ponto de Ignição, onde o Flash se deparava com um inimigo que alterava a realidade e o universo todo mudou e ele tem a opção de mudar tudo de novo para o que era. Só que acontece uma falha no momento que ele faz a transição e o universo mudou para quase o que era. Ele recomeçou de uma forma diferente. Então a Liga da Justiça tem um novo começo, o próprio Flash tem uma nova origem. O Batman, digamos que é o personagem imutável do DC, não dá pra mudar esse personagem. Mas o Super-Homem tem... Eu li a primeira história. A origem do Superman mudou. Eu diria que está mais calcada no Superman de 1938. Do Flash? Não, desculpa, desenho animado não? No sigla do Schuster. Que o Grant Morrison, que é o escritor, digamos que é o mais insensado que a DC tem hoje. Mas o que é insensato? Insensado. Não insensato. Ele é quase isso. Depois ele dizia que se vestia como travesti por 5 anos, eu não sei. O cara tem alguns problemas. Beleza. Mas, tirando isso, claro. ele é um dos maiores expoentes do gênero no mercado hoje. E digamos que já não é de hoje, né? Quem é o asilo Arkham dele nos anos 90, Sim. deve lembrar da maluquice que ele plantou ali, ou aquela Como Matar Seu Namorado, foi publicada acho, pela Fractal ou pela Quadrinhos. Então, e as histórias do Destino, as histórias do Homem-Animal, nossa senhora. Então ele marcou o nome dele, e agora ele decidiu virar a metralhadora giratória dele para o Superman. E recontou a origem do Homem de Aço,
na revista Action Comics, que sai na nossa revista Superman aqui no Brasil. E ele insere elementos que o Shuster e o Siegel criaram, que é o Clark chegou e foi criado pelos pais adotivos, mas depois, quando as histórias dele começam, ele já não tem mais os pais. Eles já morreram, ele está sozinho em Metrópolis. É como o desenho animado, não, como o seriado de 55, né? Sim. Ou como o próprio... o primeiro Super-Homem, né? Sim, o primeiro filme do Superman, que mostra ele já adulto só com a mãe, né? Porque o pai ele morre durante o filme. Né? Assim, obviamente essa é uma diretriz da matriz, né? Da DC nos Estados Unidos. Você acha que o leitor tradicional, que já conhece, que acompanha, você acredita piamente que ele não vai abandonar? Não vai abandonar, não vai se sentir traído, ultrajado por ter acompanhado durante tanto tempo? E ao mesmo tempo você consegue... Você acha que vai catar um monte de gente que... Eu acho que não, viu? Porque o leitor antigo já passou por isso. Ele já sabe como é que Em 1985, 86, ele viu a Crise nas Infinitas Terras. Eu vi. Foi a reformulação da DC. E aí ele falou, começou tudo de novo. Teve críticas pra caramba pro Superman do John Byrne. Sim. Ignorou muitas coisas clássicas. O próprio Batman do Frank Miller, Batman 1, é um material excelente, mas hoje ele é cultuado. Na época... Os caras acharam estranho, né? Que, não sei, está diferente. Eu esperava ver o Coringa. O Coringa não aparece na primeira aventura do Batman 1. Você não tem nada de fantasioso. Você tem uma história policial com um cara vestido de morcego. Que é o até que mesmo, acontece até o número 4. Até mesmo o Luthor do Byrne já era diferente, era um empresário, mega empresário. Ele não saía para o palco, o Superman. Nada disso, ele contratava a capanga. E o que o pessoal queria, na verdade, naquela época era, mas eu esperava o Luthor mais ativo, atuante, fazendo os planos dele, mas indo para a luta, como ele usava armadura verde, roxa lá. E isso não acontecia. E agora, para esses fãs antigos, aconteceu de novo. Eu diria que é um negócio meio cíclico dos quadrinhos. Uma hora você tem que restartar, tem que recomeçar de Mas novo. você está falando isso, a DC fez isso agora. Tal. Mas a Marvel tem alguma coisa do gênero? Eu não lembro. Então, a Marvel parece que está aprontando das suas com aquela saga Avengers vs X-Men, que no Brasil vai chamar Vingadores vs X-Men, obviamente. E ao final, parece que vários títulos da Marvel vão ser cancelados e vão começar do 1 de novo. Só que não é um reboot, não é um relaunch de nada. Eles disseram que vão mudar o status quo. Então tem uma equipe que já anunciaram na internet que tem mutantes com Vingadores clássicos. Então é um novo grupo de Vingadores. Eles estão anunciando aí algumas grandes mudanças nas equipes criativas. É a resposta para o que a DC fez. Só que eles não podem... Quer dizer, nesse momento eles não quiseram recomeçar. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, eu lembro da Feiticeira Escarlate, que ela hipnotizou o mundo inteiro. E falou, chega de mutantes. Chega de mutantes. Realmente isso afetou, foi uma dizimação ao contrário, porque sobraram só 10%. É muito louco aquilo, né? Eu tenho uma pergunta. Ele não é o pai da matéria, não é o responsável, vou deixar bem claro isso. Eu sou culpado mas por isso. Ele é um interlocutor muito bom pra gente, pra você que tem um monte de pergunta pra fazer do universo de quadrinhos. Então, por exemplo, eu sempre achei engraçado aquelas coisas que nem tem a ver com a DC Comics, por exemplo, tem a ver com a Marvel. A Fênix morreu. Sim, morreu. Aí vai lá, vende pra caramba, né? Lembra? Eu tenho essa edição em casa. Yes. Aí, e se Fênix não tivesse morrido? O que aconteceria ser? O que aconteceria? Vem lá o Vigia. E conta uma historinha. Vai que eu tô... Então. Vem com aquela cabeça de caixa. Quem é o louco? Quem é o maluco que pensa nessas coisas? Como é que é essa pessoa? Normalmente é em reunião editorial e algumas vezes é pautada pelo marketing, né? Departamento de vendas. Que foi, por exemplo, foi o caso do Super-Homem, não foi? O caso da morte do Superman foi o departamento de marketing que plantou. Falou, a gente vai ter um grande evento para o Superman, quer dizer, ou melhor, a gente precisa de um grande evento para o Superman. O que vocês do editorial têm para fazer? Aí os caras, opa, tá, mas como assim um grande evento? Não, a gente precisa de um grande evento para alavancar as vendas. Aí os caras, tá bom. Passaram uma reunião editorial, reuniram-se, acho que 5 ou 6 editores de todos os títulos do personagem na época, mais os editores-chefes, mais desenhistas, mais arte finalistas, mais coloristas, para todo mundo numa sala só.
Eles alugaram, acho que um hotel, e ficaram lá 3 semanas. Só planejando. E aí fizeram um plano que começava com, vamos criar um novo vilão? Vamos fazer isso com o Superman? Vamos botar ele para casar? Aí chegaram a ideia, vamos casar o Superman. Aí falaram, não, vocês não podem, porque ele vai casar primeiro no seriado. No seriado de televisão. Eu falei, tá, se a gente não pode casar o cara, o que a gente pode fazer com ele? Então, arruma outra coisa para fazer. Aí o desenhista, acho que foi o Jay Ordway, desde o começo ele estava brincando. Vamos matar o Superman, vamos matar o Superman, vamos matar. Aí alguém falou, pô, aquela ideia não é boa. Gente, eu estava brincando, eu só estava falando aqui para distrair, porque eu não aguentava mais vocês falarem de criar um personagem novo. Não. Mata o Superman, é o Dan Jurgens. E eu já sei quem eu vou usar para matar ele. Aí apresentou o desenho do Doomsday, o Apocalipse. Falou, esse personagem podia ser. A gente não tem nada para dizer dele. O que você pode dizer desse personagem assim? A gente cria uma história para ele no pano de fundo? Não, ele simplesmente vai para Metrópolis, destrói tudo e mata o Superman. E ponto tá final. ótimo, pronto, acabou. Não vamos criar pano de fundo nenhum. Depois a gente pensa nisso. Eu pensando que eles ficassem lá. Anos e anos elaborando. Mas aí eles fizeram um plano editorial de 1 ano, onde eles previam o funeral, as consequências e o retorno ao final. Ao final eles previam o retorno dele, com vários Superman aparecendo para tomar o lugar dele, até que o verdadeiro aparece. Vamos acabar com a palhaçada. Isso é livre do consumo de substâncias químicas. Não permitidas. Não dá para saber porque a gente não estava na reunião. Deixa eu te falar um negócio. O que foi surpreendente para mim nessa história de 52, aqui no Brasil, é que vocês tiveram que reimprimir o número 1 do Batman. Sim. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Aí aquela que eu te respondo, não serve só para o fã antigo nem só para o fã novo. Qualquer um pode embarcar nessa viagem. O fã antigo parece que comprou a ideia e falou, vou acompanhar, quero ver onde isso vai dar. Que na verdade foi o que eu também achei na época que saiu. Eu falei, vamos ver no que isso vai dar. Aí conforme foram se desenvolvendo, dá para você ler a maioria e ficar satisfeito. Aquela coisa que você não vai se sentir enganado. E tem alguns que realmente você pode torcer o nariz e falar, isso não é para mim. Mas por isso que você tem a variedade. Na verdade, é a primeira vez, acho que na história editorial da DC no Brasil, que a gente publica tudo que sai lá fora. Olha, não tem nada ficando de fora. Todos os títulos estão saindo. Muito bom. Muito legal. Então você tem um leque de opções. Se isso vai continuar, depende mais da aprovação do leitor. Né? Legal. Vocês ouviram, né? Então, agora vamos comprando aí para manter esse negócio que a gente lê, nós queremos ler mais. E para que eu não seja demitido. E podem mandar bastante mensagem para cá, se vocês tiverem alguma queixa, que a gente encaminha para ele. Encaminha para ele sem problema. Com muito gosto. Levi, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Nós vamos ver se a gente traz ele numa outra oportunidade. Eu não sei, eu ficaria conversando aqui. Não, mas o diretor do programa já está expulsando a gente daqui, pô. A vassourada, você viu que ele puxou a vassoura lá atrás? Não, aquilo não é uma vassoura, aquilo tem um cano. Tem um cano, cano duplo. Uhul! Bom, gente, nós ficamos por aqui com mais essa edição do Movie Business. Obrigado, Levi, obrigado, Roger. E a semana que vem a gente volta com mais novidades. E segunda-feira eu tenho o Almanac dos Seriados às 5 horas aqui no TV. Prestigie. Tchau aí.